Meu Facebook é esse daí, viu? Aí é nele, né? Que tá. Pra mim não tá aparecendo ainda não. Não, ele começa a aparecer com os dois minutos mais ou menos que foi ao ar. Dentro de um minuto, ele aparece. Tá aparecendo em outro celular. Aí aqui eu pego o link que é. Você vai no compartilhar, lá embaixo tem um link. Aí você copia o link e envia no WhatsApp. Ele já vai para o WhatsApp, você vai enviar para as pessoas. Beleza, muito bem. Essa programação de hoje, o programa Angicos ontem, hoje tem um total apoio do Ponto do Frango, do nosso amigo Doquinha, o melhor frango da região central. Fica localizado ali de frente a Debo Autopeças, por trás ali da parede do Açude Velho, o melhor frango da região central. Pode ir agora mesmo e agendar. Só você ligar agora mesmo para o telefone para fazer o agendamento do melhor frango da região, para o 992 25 92 27. Vou repetir para você. 992 25 92 27. Você vai adquirir o melhor frango da região central. Essa programação tem um total apoio do meu parceiro Lino, lá da central do celular, aonde bate o preço da concorrência, né? Central do celular tem todos os modelos de smartphone que você precisa, além de uma equipe preparada para lhe atender, e todos os acessórios e assistência técnica mais atualizada, mais moderna da região central, lá na central do celular. Valeu, Lino, meu parceiro. Esse programa também da manhã de hoje tem um total apoio do meu amigo Nilson, irmão Nilson, né, do Caldo de Cana, ali próximo ali, o Banco do Nordeste, e entra ali a Prefeitura de Banco do Nordeste, o melhor caldo de cana da região central. Olha, pessoal, já está por aqui, como já combinado, Francisco Oliveira, mais conhecido como Chico do Arroxo, uma das pessoas mais ilustres também daqui da nossa região central. Sempre, né, que a gente precisa dele estar por aqui, e graças a Deus chegou por aqui. No sábado passado, pessoal, não deu certo, aconteceu várias coisas no município, e teve coisas que não deu para como chegar aqui, mas, como prometido, Chico chegou aqui para trazer para vocês um resumo da história, porque a história de Angicos, pessoal, é muito grande, né? É uma história enorme, porque a Angicos começou com uma pequena vila, uma casa, uma fazenda, isso há muitos anos atrás, não foi de agora recente, foi de muitos anos atrás que Angicos começou, lá de 1700, para vocês terem uma ideia, como a cidade de Angicos, se for levar como cidade, como a cidade de Angicos é antiga, mas começou como uma vila, né? Uma pequena vila, a cidade de Angicos começou, e aí temos muita história de lá para cá. Então já passou Paulo Andrade, Jaumi, João Maria da Costa Pinheiro, e assim tem mais pessoas que moram na cidade de Angicos, que têm um bom conhecimento, e escolhi Chico Oliveira para que ele pudesse trazer também um respaldo, um pouquinho da sua história e também da história de Angicos, principalmente ele que sempre gostou muito de festividade, de festas, e tem um pouco do relato para trazer aqui para nós sobre algumas festividades aqui de Angicos, principalmente encabeçar o carnaval, né? Como ele também ficou conhecido como Chico do Arroxo, porque na cidade de Angicos tinha um bloco de carnaval, um bloco carnavalesco muito famoso aqui na cidade, naquela época, e até hoje ainda existe esse nome ainda, que traz como um legado Chico do Arroxo, que esse nome vai ficar, um marco, vai ficar na história, já está na história de Angicos. Então, nada mais, nada menos, para trazer o primeiro bom dia aqui, trazer também um pouco da sua biografia, antes de começarmos aqui a contar a história, o Chico Oliveira, ele vai trazer um pouquinho da sua biografia, porque também se for contar, o Chico é muita coisa. Então, pode ficar à vontade, primeiramente, para trazer seu bom dia para a população que nesse momento está escutando, tanto pelo aplicativo da rádio, como também pelo rádiozinho em casa, o Rádio Uma Pia, como também pela nossa live aqui através do Facebook, Valdinei Costa. Bom dia, Chico Oliveira. Bom dia, Val, bom dia, Gigantes. Muito obrigado pelo convite desde já, né? Bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que estão pelo Facebook também. Sejam muito bem-vindos, e para mim é uma satisfação sempre falar de Angicos, falar da nossa terra, né? Eu sou Francisco Oliveira, como todo mundo na cidade me conhece. Os mais velhos, não os mais velhos não, né? O pessoal do meu tempo me chamam de Chico do Arroxo, desculpe, me conhece o Chico do Arroxo, e esse apelido ficou por muito tempo. E ainda é assim. Eu sou o filho de 7 irmãos. Minha mãe é Maria, Dona Maria, e meu pai, Doca Maria, trabalhava no mercado, trabalhou por muitos anos ali no mercado. E meu pai também, meu pai era Doca Sapateiro, Doca Sapateiro, né? Eles tinham um comércio pequeno ali no mercado.
ele ajeitava sapato e ela fazia bolo, fazia guloseimas, que por sinal muito boas, e assim sustentou nossa família, criou os filhos deles. Então tem um breve resumo, uma história muito bonita, né, de Chico Oliveira trazendo aqui, por isso que hoje, atualmente, existe Doquinha, em homenagem também à arrecadação desse nome. O apelido de Doquinha, né? Eu esqueci de concluir, só que eu parei um pouquinho. Sou funcionário público efetivo da prefeitura, né? Hoje eu dou expediente, fazem 3 anos que eu estou dando expediente na Escola Maria Odila. E também, por um bom tempo, promovemos alguns concursos de beleza em Natal, como Miss Rio Grande do Norte, Mister Rio Grande do Norte, agência de modelo. Então, paralelo a isso, ao meu trabalho na escola, hoje tudo é pelas redes sociais, né? A gente administra muita coisa pelo WhatsApp, pelo Instagram. E, além disso, eu sempre fui uma pessoa bem... comunicativa, né? Bem comunicativa, bem esperta. Nunca tive problema em trabalhar, então eu já fiz de tudo um pouco e faço, precisar, faço decoração, faço buffet. O que vier, se não for para me prejudicar ou prejudicar ninguém, eu estou aqui. Então tá aí. Chico, nós estamos com essa programação já faz uns dias ao ar. E essa programação ela tem o intuito de recordarmos um pouco de como eram Angicos quando nós éramos jovens, né? Porque a juventude de hoje já pegou uma cidade já pronta, uma cidade já transformada, mas Angicos não era como é hoje. Angicos teve um processo de evolução. E se não tiver cuidado, daqui a pouco acaba com muita coisa. Acaba com muita coisa. Muita coisa que eu falo, assim, cortando o que você está falando, é porque os casarões, por exemplo, eu estava conversando com você e lembrei, tem quase nenhum. Porque as casas antigas ali no centro eram muitas. Hoje, se tiver 25, é muito. Outro dia, se eu não me engano, eu até contei. E não tem nenhum vereador que se encabeça e tenha coragem de criar. Coragem, porque tem que ter peito para fazer isso. Né? Porque muitas vezes vão ficar contra. Como em Açu, como em algumas cidades, tem lei que você pode reformar, mas a fachada da casa tem que permanecer, que é para contar um pouco da nossa história. Porque daí a pouco... daqui a uns 30 anos a história vai tudo nas fotos. Olha, Chico, antes de nós começarmos aqui a história, e um ponto que você frisou muito importante é a questão de Rio de Medeiros. Rio de Medeiros tem uma casa aqui. Isso, eu conheci. Do pai dele. E ele disse que criou de todas as formas de desmanchar, de demolir a casa, de construir lojas, para fazer lugar, mas ele sentiu uma vez que ele foi e visitou, acho que foi não sei se ele foi em Paris ou qual foi a cidade que ele foi, que através da onde ele visitou, viu que existia uma casa no modelo antigo que é onde recordava, e ele quando chegou em Egito desmanchou total o projeto que ele tinha antes e reformou aquela casa deixando o modelo da época e construiu uma casa que ficou uma coisa mais linda, que é de se admirar quem vai lá visitar. Então isso é muito importante que você frisou aqui, de Angico recordar, porque João Maria da Costa Pinheiro também passou aqui, e outros demais, como Jaume Dantas, frisou que onde hoje é a biblioteca, era onde era o gabinete do prefeito, lá nas antigas. Quer dizer, muitas pessoas de hoje não sabem. Já foi o BNB Clube. Com certeza. Não sei se ele disse. Hoje... Lá, não sei se ele falou, lá também já foi o BNB Clube. E hoje, onde funciona a casa dele, ali foi a sede da Câmara dos Vereadores. Onde hoje é a Câmara dos Vereadores foi um clube, Isso. Um clube de festas. Então, quer dizer, tem muita gente na cidade que não tem esse conhecimento, não sabe. E o que é que acontece? Os prédios históricos do município, eu não sei onde foi a primeira casa construída, eu não sei. Eu não sei também. Quer dizer, porque isso essa história do nosso município, ela não está guardada. Ela não está guardada para a gente dizer assim, onde foi? Onde foi a primeira vila de Angicos? Onde foi a primeira fazenda? Onde é a primeira casa? Quer dizer, hoje a história, ela não tem mais à tona. Então, é por isso que eu estou trazendo essa programação, porque vai passando pessoas por aqui, tipo, já passou vários por aqui, contando a história de Angicos, mas nenhuma história foi igual à outra. Por isso que temos esse ponto com você hoje aqui, porque a sua história não é a mesma da minha. E é por isso que nós vamos, pouquinho de um pouquinho de outro, nós vamos tentando resgatar mais um pouco da história
E aproveitando a conversa, a gente vai puxando esses assuntos da cidade, né? Puxando esses assuntos da cidade. A gente também não tem identidade, não sei se a palavra correta é essa que eu vou falar. A gente é um samba de crioulo doido, não tem identidade própria. Quando eu falo isso, eu não sei se é a palavra correta. Mas Angicos é a terra do pelo, Angicos é a terra da 40 horas de Paulo Freire, Angicos é do Cabugi, Angicos é coração do Rio Grande do Norte. Afinal de contas, Angicos é o quê? Porque a cidade não tem por isso. Nós somos bem misturados, não sabemos nem falar. E ainda tem alguns angicanos, né, muitos inclusive, que chamam Lajes do Cabugi. E principalmente a gente fala, Cabugi pode ser lá em Lajes, mas Lajes não é do Cabugi, o nome da cidade é Lajes. O Cabugi faz parte de Angicos. Se você olhar, tem uma placa lá bem antes do Cabugi, antes daquele posto. Quando você vem delimitando, aqui começa Angicos. O limite. Que não é nem com essas palavras, mas é o limite que tem lá. Já também, Chico, antes de nós começarmos a sua história, vamos só bater esse papo aqui para o pessoal saber que essa programação é dentro disso que nós estamos conversando. E também outros historiadores, a qual também eu já estive pesquisando, que segundo informações, o Pico do Cabugi poderia até ser o Monte Pascoal, né? Que os navegantes vinham de longe quando descobriram o Brasil, que segundo informações foi pelo município de Touros, então de alto mar poderia acompanhar aquele monte de terra. Então já alguns historiadores já acham que conta que não foi na Bahia como se conta, mas sim no município do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Norte, o município à primeira vista foi Touros e o Pico do Cabugi como Monte Pascoal. Então eles não querem declarar que Angicos é uma das cidades mais importantes. E não vão declarar isso nunca, né? Já Angicos também é muito bem visto com a história de Paulo Freire, com certeza, que levou a história da 40 horas para o mundo. E se você pesquisar, ou qualquer pessoa pesquisar aí no YouTube, vai ver uma entrevista de Alexandre, aquele jornalista da Globo, Alexandre Garcia, entrevistando o ex-governador Garibaldi, e ele lá indaga, ele faz uma pergunta e diz que tem uma tese e tal, que o Brasil foi descoberto no Pico do Cabugi, em Angicos, e eles puxam a conversa e no final brincam que daí repercutiu muito, né, e tem algumas teses universitárias que falam isso. E realmente pode realmente se mudar a história, porque eu acho que eles não querem mudar a história. Daqui a 20 ou 30 anos, se pegar um político porreta, com certeza, que brigue por isso, ou que tente, pelo menos aí se comenta mais. Com certeza. Né? Tem muitas histórias sobre isso. É uma história que, quando o Brasil fez 500 anos, que eu não pesquisei isso, foi pessoas que me falaram. Criada a caravela existe hoje lá no Rio de Janeiro, na Bahia do Rio de Janeiro, e poderam sair de algum lugar que eu não lembro onde, para chegar no dia que o Brasil fez 500 anos, lá na visão do Monte Pascoal, que é Bahia, né? Isso, se eu não me engano, é Bahia. Então, quando eu voltei, faltando poucos dias, 500 anos, o Pico Pascoal foi o Cabugi. Então, a gente tem que dar tempo lá para ver na visão do Monte Pascoal, porque senão não chegava no dia que o Brasil fazia 500 anos. Antes do dia, viu o Pico do Cabugi. Então é por isso que, como eu falei aqui, os antigos não só os 80 e alguma coisa mais que pessoas a história que ele pede chovendo. A história da primeira fazenda, a primeira casa, é do ano quase aproximadamente do ano de descobrimento do Brasil. Porque o Brasil descobriu no ano de 1500 em Angicos, como Antônio Lopes época de um ano de 1600. Valorizar isso aqui. E a gente não é muito fã de guardar nossa história. Os jovens, nada contra, principalmente, eles não ligam muito para isso, acham que é tudo que tá bom, né? Acho que tá bom. Mas na realidade
por exemplo, ela aumentou mais um pouco, mas quando isso aí acabar, as pessoas vão embora. Quer dizer, a gente permanece a mesma coisa. A gente permanece a mesma coisa. Então, outra coisa que eu quero frisar aqui, eu sei que o primeiro podcast aqui na rádio aqui, ele parabenizado num período que quando você teve o prazer e o privilégio de levar a tocha olímpica, né? Isso aí, um momento único, né? Isso eu já lhe parabenizei pessoalmente, mas aqui na rádio, como a primeira vez para as pessoas que estão em casa acompanhando tanto pela Facebook, pelo aplicativo rádio, pelo rádio em casa, a gente fica aqui que você teve esse prazer, esse privilégio, né, que não é para todos, de tocar na tocha olímpica, né? Porque você frilasse um pouquinho como foi esse momento. É uma sensação única. E ficou para a história, porque quando o Brasil vai vir uma tocha olímpica Com agora? certeza. Assim, foi muito bacana. Nós angicanos tivemos a sorte de organizar um evento muito lindo, muito bom. A repercussão foi muito boa com a equipe organizadora das Olimpíadas. O pessoal que veio a Angicos algumas vezes, as equipes que vinham, porque isso foi trabalhado mais ou menos entre 3 anos, mais ou menos antes, 2 anos e meio antes, foi trabalhado isso, reuniões, encontros e organização. Quando a gente chegou, a gente fez um teste, você lembra? Os alunos criaram e depois dessa criação a gente fez um teste, conseguiu uma simulação, deu certo, oficialmente tudo certo. E também, na época, também houve algumas polêmicas, quem ia aproveitar aqui esse momento para me falar, né? Porque pouquíssimas pessoas sabem disso. Houve algumas polêmicas nas redes sociais, na época não tinha Instagram, acho que não tinha Instagram ainda não. Não, existia o Facebook. Só era o Facebook. Em relação a quem levou a tocha olímpica, quem não levou, Então, assim, e por que seu Nequinho, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, que me dava muito bem, não levou a tocha olímpica, botaram lá, jogaram um monte de bobagem na época, nas redes sociais, e um dia uma das pessoas que estava só falando disso, eu chamei lá junto com a nossa equipe e expliquei o porquê que não tinha sido ele. Como na época eu não lembro se eu falei sobre isso, mas era a Coca-Cola e a Nissan, elas fizeram a campanha para você se inscrever para poder levar a tocha olímpica, certo? Então, eles orientaram como era feita essa campanha, a gente fez essa campanha de escola em escola, tanto é que, eu estou tudo dizendo, se eu não me engano, porque às vezes eu não lembro de tudo, né? Lá no Francisco Vera teve uns 2 ou 3 alunos que conduziram a tocha olímpica. E algumas pessoas angicanas que moravam fora, que as pessoas acharam estranha, como a menina de Fernando Pedrosa, irmã de Edilma, ela veio conduzir a tocha olímpica, porque foi aberto 1 ano antes, para você se inscrever, teve um período, e quem se inscreveu, aqui em Angico, se eu não me engano, era 21 tochas que ia levar. Todas as pessoas que se inscreveram foram selecionadas. Como quase ninguém não teve interesse, os próprios professores divulgaram nas salas de aula, incentivaram a gente a se inscrever, mas aqui veio em torno de 9 a 10 pessoas de outras cidades do Rio Grande do Norte, de Caicó, da região do Seridó. Eles se inscreveram, que eu indaguei por quê, porque eles explicaram, olha, só podia quem se inscreveu. E a prefeitura, por organizar o evento, eles selecionaram. Eles disseram que tinham 3 troças para conduzir, né? E em reunião com o prefeito, que na época era Júnior, e a gente sentou e falou, e uma das pessoas que levou a tocha, na hora também a gente fica meio atordoado, não lembro muito, mas que foi um sucesso, que foi muito bem escolhido, que foi Monsenhor Pinto, né? Que a gente deu a ideia, e Júnior acatou, aí fui eu não sei, fomos na casa dele, convidar, ele ficou, eu lembro muito bem disso, ele ficou felicíssimo, emocionadíssimo. Ainda conseguiu dar uma carreirinha. E ele conduziu, foi assim uma coisa histórica, os registros que nós temos, né?
histórica. Porque as pessoas ficaram até preocupadas por causa da idade dele, né? Ele estava um pouco quente, mas mesmo assim ele conduziu e conseguiu dar um piquezinho com a tocha. E ele ficou super feliz, e como eram 3, a outra pessoa que indicou foi Caúna, porque Caúna já foi jogador de Angicos e tal, e a gente procurou e indicou ele. E por que a gente, na época, a gente não sabia quem tinha inscrito, então a gente só indicou. E a outra, eu estava secretária, eu não vou ser demagogo, Com certeza. nem vim com demagogia, depois, né? de muitos anos também. Eu fui, estava na organização, disse, pronto, a outra pessoa vai botar eu, porque eu quero ficar na história. Com certeza. Eu já fiz bastante coisa, levei o nome de Angicos para bastante lugar. Então, mais do que eu mereci, eu botar meu nome. E o prefeito não deu. Aí, logo depois, com o tempo, eles pediram mais outras pessoas, ou eles chegaram uma semana antes e disse que poderia botar. Aí a gente botou Filio e botou aquela menina especial. Foi isso mesmo. Que mora até em São Rafael hoje. Hoje mora. Então, eu não lembro com riqueza de detalhe tudo, mas assim, eu sei que foi um evento que ficou na história, muito bem organizado, muita gente em Angicos. Foi uma coisa incrivelmente linda. Chamou a atenção de toda a cidade. A gente tem esse lado. Né? Então, E quem contribuiu muito para que isso acontecesse, né, que na época era ministro do Turismo, foi Henrique Alves. Henrique Alves. Em nossa região aqui, a tocha veio, eu creio que ele tenha botado o dedo. Lages, e a gente passar pelo roteiro para ir para Mossoró e tal. Então vamos entrar em Angicos. Então por isso, Chico, que eu cito aqui Angicos como uma das cidades, não pelo conhecimento dele, mas pelo nosso, uma das cidades mais importantes do Brasil. Angicos é uma cidade muito importante, até por esse legado da tocha olímpica, onde Angicos passou, né? Angicos resiste mundialmente, né? Que a tocha olímpica não resiste mundialmente. Então, isso é muito importante, essa parte, essa importância de nós frisarmos aqui, essa importância de Angicos. Mas, vamos lá, né? São exatamente 8 horas e 38 minutos, para vocês que estão acompanhando aqui a 104 FM. Essa programação tem um total apoio do nosso parceiro Doquinha do Frango. Muito obrigado mesmo pela parceria, valeu Doquinha, um abraço, melhor frango da região central, Lino da Central do Celular e meu irmão Nilson do Caldo de Cana, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Olha, Chico, nós sabemos que naquela época, quando não existia redes sociais, a gente brincava bastante quando a gente era jovem, mas também os pais da gente, muitas das vezes conversavam sobre histórias. E se eu quero aqui, não é obrigatório você trazer tudo o que você sabe, não, porque tem coisa que a gente não lembra, e às vezes vai conversando, no bate-papo, vai relembrando o momento. Mas aí, assim, os seus pais conversavam um pouco com vocês, assim, como eram Angicos, como foi a história de Angicos, se tinha muita briga naquela época, ou se o pessoal respeitava uns aos outros, como eram as vestimentas, as roupas. Assim, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, do que seus pais contaram para você. Val, é o seguinte, eu sou de uma família muito simples, então... há essa conversação que hoje os pais têm liberdade de ter com os filhos. Na minha época, na época que eu era jovem, que eu era criança, nossos pais não tinham essas conversações. Primeiro porque, como eu lhe falei, minha mãe, ela ralou muito para criar a gente passou por bastante dificuldade. Então, a nossa criação simples, eles não eram de conversar sobre Angicos. E também, meus pais, eles são natural de Açu. Natural de Açu. E a nossa família toda é lá. A gente ainda tem irmão, minhas tias, eu ainda tenho 3 tios do lado da minha mãe, que estão vivos, com 90 e poucos anos, um mais velho, acho que tem 94 anos. E da parte do meu pai, que eu lembro, não lembro de ter nenhum vivo. Tem primos que faz alguns anos que eu não vejo, mas são todos lá de Açu. Da parte da minha mãe, a gente sempre se encontra, aqui e acolá, esse ano, inclusive, no início do ano, nos encontramos. E é isso. Então, a gente não conversava muito sobre isso, como era Angicos, como era a situação. A gente era muito simples, como eu falei, minha mãe trabalhava muito, então ela se vestia muito simples. Meu pai bebia muito, mas muita gente lembra dele na porta do mercado, era sapateiro. E assim, a minha infância, do que eu lembro, uma boa parte, quando não foi em Açu, foi ali dentro do mercado. Porque a gente era pequeno. Como era o mercado naquela sua visão na época, Chico? O mercado teve uma mudança agora, depois dessa reforma, que foi feita na administração passada e agora, né? Mas sempre foi daquele modelo. Eu lembro que ela era eu e meu irmão, eu devia ter entre 8 e 9, meu irmão 7,
ela trazia muita gente para o mercado porque não tinha quem cuidasse, né? Então, quando não estava na escola, ficava no mercado. E na época, o mercado, depois de 1 hora, elas limpavam e fechavam. O mercado não era aberto o dia todo. Porque não tinha clientela para isso, né? E dia de hoje, do sábado, vinha muita gente do Rio Velho, do Bonfim. Eu sei que o povo do Bonfim sentava muito lá na mesa de mamãe e comia muito. Eu lembro de algumas pessoas, recordo, mas não sei o nome, mas eu sei quem são, que ficava muito por lá. E o sábado, a feira era dentro do mercado e tinha muitas bancas de sapato, como João Moreira. Tinha um senhorzinho lá de açúcar, eu não lembro o nome dele, que tinha uma banca de sapato também. Tinha a Mariola, que tinha uma banca lá que vendia farinha, essas coisas. Tinha Isabel Vieira, dentro do mercado, ali, seu Zé, tinha ali o Severino Pires, se eu não me engano, eu não lembro se era tecido ou o que era, mas eu lembro que ele tinha lá no meio. Enfim, a minha infância foi bem por ali, e na semana, quando não tinha muita gente, e também naquela época, as festividades, por exemplo, de Natal, Ano Novo, o mercado abria a noite toda, então era um comércio que a mãe da gente ganhava um bom dinheiro. Naquela época, ela fazia muita vendagem, como ela chamava, que era bolo brasileiro, que chama cocorote, vários tipos de bolo, doce, e o famoso cuscuz com bode sempre existiu, com buchada, panelada, enfim. E eu lembro muito bem que ficava aberta a noite toda, e ela levava uma rede, e tinha certa hora da noite que ela armava a rede da gente dentro do mercado. Porque a gente era criança e ela virava a noite lá. Então era muita, ali pela praça, era muita banca de alfinim. Tinha uma que eu acho que você não alcançou, de umas bancas, mas quem está me ouvindo, quem estiver assistindo aí, que for ver depois, tinha umas cestinhas que sempre fazia no Natal, eu acho que era no São João, que era de papel seda, todo drapeadozinho, feito uns babadozinhos, e dentro era castanha, bolo, e vendia. E tinha muita banca disso, uma coisa bem artesanal. Tinha bastante. E pronto, era só isso, era brincar ali dentro daquele mercado, correr para um lado para outro. Fui muito para os açudes, eu amava pescar nos açudes quando era pré-adolescente. E então, Poço da Oiticica, Poço da Oiticica não, porque a gente chamava ali Oiticica, na época, Poço Verde, Loca da Mãe Donça. Nós moramos um tempo na Gangorra, exatamente. Tem uma foto de Carlos Costa, uma pintura de Carlos Costa, que eu brinco lá na pizzaria, que eu digo que um neguinho aquele neguinho ali sou eu, porque eu lembro demais daquilo ali, eu tomei muito bem ali. E minha mãe, como eu falei, ela simples, ela junto com muitas outras, era amiga dela, a gente morou um tempo, sabe onde é a casa do Tony de Quinca, né? Sim. Ali atrás da casa da mãe dele, que é a casa dele, tinha um curral que o pai dele criava gado, e atrás, que eu não sei se ainda é deles, até um dia desse ele perguntei, mas eu não lembro o que ele falou, tem não sei se você já conhece, atrás da casa de Lino tem uma pedra imensa. Que uma casinha lá em cima. Tinha 2 casinhas lá. 2 casas. Uma morava minha família, tudo imprensado, isso eu lembro, eu era bem pequeno, eu devia ter uns 6 anos, mas não tenho certeza, e morava a família de Francisquinho. Era isso mesmo. Como é o nome do pai dele? Valdivino. Seu Valdivino. Seu Valdivino. Era Valdivino. Alguma coisa Valdivino. É Francisquinho. É o pai de Francisquinho, de Betinho, aqueles meninos lá. Então a gente morava ali, e minha mãe, quando chegava do mercado, às vezes no domingo, e muito cansada, a gente pequeno, ela onde ia levava, eu e meu irmão. Aí ela descia por ali pela Gangorra, para ir lá, quando estava sangrando os açudes, para lavar roupa. Lavou muita roupa, botou muita para Quará. E outra coisa que eu lembro também dessa época, quando o açude velho era incrivelmente maravilhoso, parecia uma praia no domingo, quando essa época de inverno. Era ponto turístico, o pessoal tomava banho tudo. Muito, aquela parede ali era cheia no domingo, cheia, lotada. Depois que chegou a poluição, e foi proibindo, foi sumindo, e foi construído aquele outro açude do rio, aí o povo pulou para lá, mas ali era muito cheio, e quando não estava muito cheio, que não estava sangrando, daqueles lado esquerdo, tem aquelas casas que já construiu, sim, por ali, tinha muita pedra, e as mulheres, como minha mãe, eu não lembro de todas, mas eu lembro bem de minha mãe, de Dona Carmita,
elas lavavam roupa lá. Tinha um dia da semana que elas tiravam para lavar a roupa da família. Então elas juntavam um monte de pedra que chamava quarador. Ela limpava as roupas, elas faziam um buraco, trazia de lata, eu trazia de muita lata d'água para botar dentro desse buraco, para elas começaram a lavar a roupa, né? E botar para quarar. Depois enxaguava. E quando saía, todo mundo tinha que secar a água. Secava o buraco lá. Lembro muito bem dessa cena, parece até que eu estou vendo. Ali onde tem aquela outro momento meu que eu lembro muito quando eu passo. Ali naquela caixa d'água de ferro da estação. Eu lembro demais. Ali a gente brincou muito ali, porque a água do açude vinha até ali, na caixa d'água. E a gente, com os meninos, a gente subia naquela caixa, subia muito naquela caixa e entrava, passava a perna para dentro para brincar, que tinha uma brincadeira bem legal, que pegava uma vassoura de palha e quem ficava embaixo ficava jogando. E quem batesse tinha que descer para pegar e jogar no outro. Então, assim, a minha infância foi bem simples, mas bem legal. Eu brinquei bem divertida, muito, né? Muito ali. Muito. Olha aí, pessoal, isso é muito importante. É por isso que essa programação, ela é uma programação aonde os angicanos vêm para cá e relembram um pouco. Tem até uns que já se emocionaram aqui, porque é uma história que vai buscar um pouco do passado da gente. A gente se relembra de muitas coisas boas, coisas difíceis que passamos na vida. Chico, mas só relembrando aqui um pouquinho, a sua infância estudantil. Você estudou aqui em Angico, estudou fora? Estudei aqui, e voltando lá, só um pouquinho para chegar na estudantil. Não, isso que a gente quer. Eu lembro, que eu já contei até algumas vezes, eu lembro também que lá onde a gente morava, nessa casinha que eu falei, que morava o pai de Toninho, a gente, por volta de 5 horas, no fim da tarde, eu acho que é 5 horas, eu não lembro. Eu devia ter 5, 6 anos, como eu falei, mas eu cheguei a ver o trem passar. Ainda chegou a ver? Cheguei, eu não lembro se era eu, vida, se era eu e Francisquinho, ou eu sei que era um dos meninos. A gente sempre, quando escutava o barulho do trem, corria para olhar. Corria, aquele que a gente era pequeno, ia pro canto assim e ficava vendo o trem passar. Fazíamos sempre isso à tarde. E quanto a minha... Antes de você falar do estudo, deixa eu só frisar um pouquinho disso que você está falando. Tony Flávio, Tony Kim, que ele também frisou ali, naquela subida que hoje tem aquele prédio de Pedrinho ali não existia aquela estrada. Não, era um campo, aquilo ali, era um campo pequeno. Mas antes disso, que tinha uma casa que ficava no meio de onde hoje é a estrada. Que ele disse que aquela casa era de uma pessoa, um fazendeiro, e ele chegou a comprar aquele local ali. Chegou a comprar. Então foi na época de Jaime Batista que iriam comprar aquela casa que ele tinha comprado para poder abrir aquela estrada ali. Então ali é onde realmente ele frisou sobre isso, que existia um curral ali. Isso é muito importante. A conclusão da história. A cor da casa era até rosa. Ele não frisou. Mas... No início era rosa. Eu sei o nome do homem que era dono, mas se eu lembrar eu ainda digo. Pronto. Ele ficou viúvo um tempo, foi embora. Hoje ele é casado. Mas ele era até policial. Era mais um dos que morou lá que eu lembro até o ano. Agora, se eu não me engano é 77. Eu lembro porque a gente morava lá onde eu lhe disse. E eu sempre fui muito cabido. E lá em casa, quando foi ter televisão, já foi muito para frente. Muito para frente. E poucas casas tinham televisão. E de vez em quando eu ia lá e emburacava e sentava na sala assistindo novela. Para assistir. Era. Novela, assim, umas 2 ou 3 vezes que eu não ficava muito tarde, né? E também o povo não gostava de ninguém. Barrué, que morava ali. Antes dele eu não sei quem era, mas ele morou muitos anos. E hoje ele é casado com Baita, filha de Sula, irmã de Duduz, mora em Mossoró. Sim. E tal, mas ele foi dono daquela casa e logo depois Toninho comprou, alguém da família, e a Albaniza, quando estava prefeita, foi que passou aquela estrada ali. Aí deve ter sido negociação de Jaime para a Albaniza com ele, eu não sei como foi, mas foi quando ela estava prefeita, foi que foi feito aquilo ali. Pronto, então, vamos lá. Na sua infância, assim, né, frisando aqui, para a gente contar um pouquinho de Chico Oliveira, na escola. Qual foi a primeira escola? Você ainda lembra que foi o primeiro professor? Como era naquele período? Como era que ia para a escola? Era como era hoje, toda a facilidade? O ônibus vai buscar na porta de casa, tem o material escolar que você recebe completo, bolsa, lápis, lapiseira. Essa parte aí eu prefiro nem comentar. 2 merendas, tem a merenda do jejum, tem a merenda normal de 9h30. Era fácil chegar assim? Era bom? Nunca. Como era naquela época? Eu estudei no José Rufino, do 1º ao 4ª série, tá? Eu entrei lá em 77 e saí 78, 79, 80, era para ter saído em 81. Eu entrei em 76, era para ter saído
em 80. Só que quando eu tinha 8 anos, eu tive um problema de saúde muito grande. No segundo ano, na metade do segundo ano, olha, uma história puxa a outra, né? Pode ficar à vontade. E eu tive um problema de sarampo recolhido, que isso me deu sequelas até hoje. Eu tenho um grave problema de anemia. Grave. Minha anemia é bem baixa. Há muitos anos que eu descobri e tomo remédio para isso. E faço a mesma coisa que o povo ensina, mas enfim. Eu estudei no José Rufino e no segundo ano, quando eu estava no José Rufino, eu tive esse problema de saúde e fiquei por 3 ou 4 meses internado em Açu. E minha mãe não foi, nem ia. Eu fui pro médico lá, eu era muito inchado. Eu sempre fui magrinho, mas eu era bem gordão. Inchaço. Foi quando descobri o meu problema de saúde, quando eu fui me consultar. E eu tive que ficar lá com minhas tias, sozinho, porque minha mãe tomava conta dos meus irmãos e tinha o mercado. Fiquei morando na minha avó e fiquei internado no hospital por muito tempo. E lembro que eu estudei com Lalá, você sabe quem é Lalá, né? Que banca jogo de bicho, que trabalha no Sonora. Sim. Eu estudava junto com Lalá na turma do segundo ano. Quando eu entrei no hospital, Lalá estava recebendo alta. Ela tinha tido um programa de saúde, eu lembro demais disso. Então, voltando só para quando eu estudei, só para dizer o tempo, aí eu fiquei 5 anos, né? Porque eu perdi 1 ano. Mas minha primeira professora foi Ilza Tertulino. Ilza, ela é irmã de Benedita, Dona Benedita. Sabe quem é Dona Benedita? Sei. Pronto, então ela foi minha primeira professora, depois a minha segunda professora foi Fátima de Santino. Eu tenho foto, a turma da gente do segundo ano, porque como eu repeti, aí fui para a tarde, que naquela época era assim. Depois, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que Cecília, irmã de Galego, chamam Galega, mas é Cecília, ela foi minha professora também. Aí de lá eu fui pro estadual, porque eu era muito fanático. Pelo estadual existia a Senec, mas eu sempre fui... Primeiro a gente não tinha condições de nem conseguir bolsa, porque quem estudava na Senec, a maioria tinha muita bolsa, o padre dava muita bolsa, né? Mas a gente nunca foi atrás, eu acho, minha mãe, mas eu estudei no estadual. Quando foi, desculpe, da 5ª à 8ª, quando foi na 8ª série, no finalzinho eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito novo, minha mãe precisou, e ela conseguiu um emprego no supermercado para mim. E conversou e não abriu mão, então eu saí faltando 2 meses para terminar o ano, eu saí do estadual e finalizei no Maria Odila. Então, minha 8ª série eu finalizei no Maria Odila, eu lembro dos professores de alguns também, no estadual eu lembro, Ivona foi minha professora, Maria do Céu foi minha professora, Zé Mário foi meu professor, Mário foi meu professor de educação física, Ozeni foi minha professora de história, Tânia foi minha professora de geografia, Dulce Monteiro foi minha professora de ciência, e por aí vai. Márdia foi minha professora de arte também, você sabe quem é, né? Sim. Lá no estadual foram alguns, o diretor era Monsenhor Pinto na época, ele lembra muito de Branquinha, que ainda é viva, vendendo tapioca num banquinho daqueles, que eu nem sei se ainda tem aqueles banquinhos lá do lado, quando a gente passa pela direção, fora tinha uns banquinhos de madeira. Aí a vendagem, como ela chamava, a merenda era vendida lá. Enquanto a gente não tinha essa história, não. Eu levava meus cadernos com muita dificuldade, quando comprava uns caderninhos pequenos e um lápis, num saco de plástico. Fui ter uma bolsa muito tempo depois de outra pessoa que usava, que deu a minha mãe, que me deu. Mas já estava adolescente, mas nunca tive vergonha. Então, assim, a gente... E pra merenda, meu filho, não tinha merenda, não. Não tinha merenda. Lembro lá no José Rufino que existia merenda, tinha umas merendas paçoca de amendoim, eu lembro bem, um doce de girimum, eu lembro bem. E tinha um mingau, que eu achava uma delícia. Paçoca eu nunca gostava. Eu sempre, na hora do recreio, eu pegava as paçocas, escondia na bolsa, que eu levava para uma amiga minha, que amava. Amava, a irmã de Marcílio Torres. E a gente ficou apelidando ela um tempo até de paçoca, Márcia. Ela mora em Alagoas, por lá. Filha de Dona Alvina. Eu sempre tive, na minha infância, também tive momentos e adolescência muito bons na casa deles. Sempre fui muito bem recebido por Dona Alvina e seu Zé Armando e os meninos. A vida inteira eu fui muito bem recebido. E eu me dava muito bem com Marilene, que inclusive era minha madrinha de fogueira, e com Márcia, que era mais velha. Então Márcia adorava essa paçoca. Ela dizia, Chico, quando for no dia da merenda de paçoca, eu sempre pegava e trazia para ela. E para ter sopa, meu querido, alguém está ouvindo aí, ou se assistir depois, vai lembrar. A diretora, a auxiliadora que faleceu esses dias, ela botava alguém, quando não era ela, na sala da gente,
Para a merenda da manhã é sopa. Quem pode, traga 2 tomates, cebola. A professora faça a lista de quem estava. Aí a gente levava uma cebola, um tomate, um coentro. E aí saía a sopa. Não era essa facilidade que tem. Hoje não tem essa história de ter comida, de ter farda, de ter tudo. A gente passou por muita situação. Aí de lá eu fui para Francisco Vera. Aí avacalhou. Lá em Francisco Vera, eu passei 5 anos para sair de lá. Passou 5 anos. Porque eu modéstia à parte, eu era muito bom, gostava muito de estudar, mas a gente vai crescendo, a gente tem aquela fase que a gente às vezes se desbandeia. Desbandeia, sai para namorar, sai. Aí não, vai para a escola, mas não entra na sala. Nem era amor, cara, era mais folia. Eu tive a ser vergonhense desde novo de gostar de política, que eu chamo isso de ser vergonhense. Então, eu perdia muita aula para ir para negócio de política na cidade vizinha. Quando ia um carro, eu ia. E eu não ligava, então eu fui da primeira turma do 2º grau de Francisco Vera. E, infelizmente, não terminei na primeira turma. Porque, primeiro, eu escolhi logo um curso chamado Setor Primário, que era na área agrícola. Uma bosta, desculpa aí a palavra, mas... E não deu em nada. Depois repeti meu outro ano de novo e depois não deu em nada. E findei fazendo auxiliar de contabilidade. Foi quando eu decidi que eu vou terminar quando eu sair daqui. E eu já não estava mais trabalhando, então eu precisava trabalhar, né? A minha família, como eu falei, não tinha dinheiro. E eu tinha que ter, eu comprar minhas coisas. Aí pronto, eu estudei lá no Francisco Vera eu terminei em Francisco Vera em 89, né? E depois, em março de 90, eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei até 98 no Rio de Janeiro. Mas meus estudos foi lá assim, fiz vestibular 2 vezes. A primeira vez que eu fiz na intenção, não respondi nada direito, porque eu não queria passar, que eu queria ir embora para algum lugar, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro. Então, no primeiro eu fiz e depois eu fiz outro, fiz só um. Depois que eu cheguei, foi que eu fiz outros. E fiz alguns da vida, que eu acho aquilo também uma coisa. Uma linda história que é completa, porque nós que vamos passar, deixa eu contar também a minha história aqui, tem muita coisa para contar, mas um pouco desse legado que você está contando aqui é uma história muito maravilhosa, muito gostosa mesmo de se ouvir. Tem até Paulinho Loló que está aqui dizendo assim, a história da terrinha sendo contada por um grande angicano. Esse não se cansa de falar de Angico nunca, né? Paulinho Loló aqui. Em breve. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Em breve eu vou convidar você, viu, Paulinho? Pois é, rapaz, mas sabe, essa sua ideia é muito bacana, mas eu vou lhe dar outra. No dia que você pode fazer uma pauta pelo menos uma vez por mês ou 2, uma vez, de você sair da rádio para casa das pessoas. Sim. De que forma? Por exemplo, eu só tenho 54 anos, graças a Deus, muito bem vividos. Curti com meus 54 tudo que eu quis, tudo que eu gosto de fazer. Mas, por exemplo, vou dar outro nome, vou falar o nome dela de novo, ela como exemplo. Uma dona Carmita. Dona Carmita. Você vem conversar com os filhos dela e sentar num bate-papo com ela. Eu já conversei com ela algumas vezes. Ela sabe, ela lembra, ela sabe algumas histórias de Angicos bem bacana. É uma senhora que isso aqui que a gente está fazendo agora, hoje fica registrado, tá no Facebook, registrado. Você pode jogar no YouTube. E fica um pouco ir para casa dela e fazer o podcast na casa dela. Exatamente. Aí tem ela, tem Dona Neuza, que eu não sei se ela não é muito, que era a dona da boate. Que eu passei pela fase da boate, não sei se o menino que passaram por aqui contou. Não, ainda boate não. Tititi, que depois virou o restaurante de Zé. Já existiu o restaurante de Zé Raposo e do lado era o boate eu lembro, Chico, muito bem. Eu lembro que eu ainda fui uma vez ainda. Então você é velho, né? Eu vou fazer 40 anos. Tá. Eu ainda lembro porque uma época, seu irmão Doquinha, ele colocou uma boate. Antes dele botar a Bomboniere que ele tinha uma boate também, eu frequentei. Lá no prédio Aldi. É isso mesmo. Pronto, eu lembro também. Mas ali já era muito recente, as boates já não rendiam muito. Dona Neuza deve ter muita história para contar. Existe uma história bem doida da boate, que a boate era lotada, maravilhosa, e Frei Damião veio pra cá com o Frei Fernando e excomungou a boate, que a boate zerou, não dava uma pessoa que os pais não deixavam. Então, ela que viveu isso, ela deve ter muito, se ela ainda lembrar direito. Então, só você selecionar algumas pessoas, tem ela, tem alguns senhores também, que é bom você sentar na calçada e bater um papo. Por que isso? Porque eles sabem, de fato, a história dos anos 50, 60. Com certeza. E vai registrar aqui, ficar com a mãe de Marleide,
Ave Maria, se o pai de Marlene fosse o seu Zé Camará, você ia amar bater um papo com ele. Conversava muito com ele. Mas é uma boa ideia. Até sobre Lampião eu conversava com ele. Uma boa ideia mesmo. Ela foi costureira, costurou algumas roupas no período do Arraial Central, que a gente tomou conta há alguns anos. Marlene ajudava e ela costurou algumas roupas. Então, quando ela costurava, eu ficava lá batendo papo muitas vezes com ele. Tinha um carinho muito grande do seu Zeca. E também um respeito muito grande. Eu ter me mudado lá de cima, eu até justo. A Vi deve fazer um ano, uma vez que eu a vi, ou uns 8 meses. Mas eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Dona Severina. Sempre me recebeu muito bem na casa dela. Um super beijo para ela. Tá a Dona Carmita também e Dona Neuza. E pode ver que não tá vindo na memória agora algumas pessoas, se ele está, vai primeiro, conversa se pode, e vai ficar aqui registrada a história deles. Vamos ter um legado de história, né? Porque fica registrado para sempre, e isso é uma ideia muito boa. Eu vou ver se eu consigo colocar isso na minha pauta, Chico, para que eu possa fazer essa ideia mesmo. Uma vez no mês você faz isso. Uma vez no mês. Porque eles estão, infelizmente, com o tempo a gente vai embora, né? E com certeza. Então, com eles vai a nossa história. E com certeza, Chico, eu tenho certeza que quando a gente convidar, falar com a família, vão se maquiar, vão se ajeitar, vão se... vai ser a coisa mais chique. Vou levar essa ideia mesmo. Vou levar essa ideia. Chico, a hora se passa muito rápido, né? A gente se passa rápido. Mas eu queria também que você frisasse, já como você hoje, na cidade de Angicos, quando se fala de carnaval, se lembra de Chico do Arroz. Né? Quando se fala em carnaval, eu digo isso porque o carnaval era tão diferente, nosso carnaval. Porque assim, eu digo isso porque quando eu falava em carnaval, a primeira música que vinha era essa daqui. Deixa eu só colocar aqui o pessoal que está em casa acompanhando aí. Só tem uma ideia. Quando se falava em carnaval, a primeira música que vinha na minha mente sempre era essa. Eu acho que o pessoal que está em casa vai lembrar um pouquinho. Deixa eu só aumentar aqui um pouco, fechar aqui o microfone, porque aumentou. Meu Deus. Deixa eu só fechar aqui o microfone, tá fechado. Só o pessoal que tá aí. Se você falar, vai sair só no da live aí. Tá certo, tranquilo. Ó. Então, pessoal, quando se falava em carnaval, se vinha essa música aí. Escuta um pouquinho aí, ó. Momentos bem bacanas, nossa, muito bom. Então tá aí, Chico, essa música linda, né? Que é uma música, pra mim é uma música muito linda. Até as músicas daquela época, ela contagiava as pessoas. A pessoa, quando escutava a música, todo mundo já se fantasiava, corria para o carnaval, pegava farinha de trigo, pegava um negócio, outra coisa. Então, o carnaval, as festividades de Angicos, ela ficou hoje, assim, não estou dizendo que está esquecido. Tem as festas, tem. Mas a alegria do povo, a energia do povo parece que não tem mais. Eu até acho que a alegria, a contagem, o contato das pessoas. O contato das pessoas, a alegria não é mais a mesma. Os ritmos são outros, são diferentes. Mas cada um no seu tempo. Nesse tempo aí, essas músicas, inclusive, ela não foi como é a palavra? Que ela é criada em cima de outra música. Como é que o nome? Plágio. Não é plágio. Só do muito carinho. Se eu não me engano, umas 10 músicas, porque eram uns 10 maiores blocos. Se não foi 10, mas chega perto, mas ele criou algumas. Ele é um cara que poderia também, você queria que ele estiver por aqui perto, convidá-lo, ele tem muita história. Também, né? E ele criou, e aí tá na voz de Dinha. Então, essas músicas foram criadas diretamente para os blocos, que ele é músico, né? E ele, na época, cantava muito nos carnaval, e ele gostava, brincava carnaval conosco, que, como eu falei, era outro momento, era um carnaval de clube, que hoje não existe mais. Então, quem curtiu aquele carnaval de clube, eu tive a felicidade de viver esses momentos junto com muita gente, e viver os momentos de carnaval de rua e os de hoje, que eu vou muito pouco. Eu gosto mais de carnaval fora de época. Mas até um tempo atrás eu ia muito. A gente foi um carnaval grandioso, a cidade era conhecida por esse carnaval. Vinha muita gente, a rua grande, a da leitura. Eu lembro que era muita gente, não tinha rede social, querido. Então, era aquela rua da prefeitura, dali da prefeitura até a casa de Bia tinha gente. Inclusive, o Arroxo foi o último ano que eu fiquei no Arroxo. A gente se arrumou na casa de Bia, que Bia mora, que quem morava era Suede Alveri.
A gente usou como base e se arrumava lá para os destaques. Ali foi o primeiro carnaval de Albaniza, carnaval de rua muito bom. Depois ficou tendo, quando o Plano Sul entrou, eu lembro que eu organizei uma vez, me convidaram, foi ali em frente à igreja. E depois, Ronaldo, quando esteve prefeito, também foi grande carnaval. Eu tenho um registro de tudo isso. Eu falo que eu tenho. Que eu vejo sempre você postando foto linda de mulheres bonitas. Não, e eu estou dizendo do carnaval de rua mesmo, da época de Ronaldo, foi grandioso. Na época, Benes não estava na prefeitura. Eu estou um pouquinho, parece que eu comecei um pouquinho. Não, verdade, nem né? se preocupe, Chico, pode ficar à vontade. Benes não era prefeito de Laje, nossa cidade chegou a ser o melhor carnaval da região central, porque os 4 anos deles foram gigantescos, não tinha grandes atrações, mas era muita gente na rua. Eu tenho um albinho lá em casa, que é só console carnaval. E por aí foi seguindo, né? Mas a gente, os melhores foram nos anos 90, eu desfilei no Rio de Janeiro, uma escola de samba. Na época, não sei se você lembra, tinha uma revista chamada Manchete e outras de carnaval. Eu vivi o Carnaval do Rio, desfilando na escola de samba, assistindo as escolas de desfilar, e fui pro baile do Scala, do Vermelho e Preto, que era um... O que hoje? Era um show de Luan Santana, digamos assim, que é multidão, dentro de um espaço fechado, que era de clube. As mulheres nos anos 90, viu? Isso foi em 96 que eu fui. Eram seminuas, ninguém, não tinha nada de briga, nada de... Era seminuas, tudo em cima de uma mesa, se quebrando. Eu lembro demais desse dia. Ainda saí de lá, sentei na beira da praia, em Copacabana, e fiquei sentado, bebendo, sem dizer nada. Ele chegou e sentou. Felipe Camargo, que foi marido de Vera Fisch, no mesmo quiosque que eu estava, ele sentou lá e ficou lá um tempão com segurança bem longe de lado, olhando. Eu lembro disso. Então eu vivi os carnavais bons, né? Hoje tem que se fazer, mas está engatinhando ainda. Mas em relação a isso, eu acho que a gente perdeu muito. Porque eu lembro uns anos em relação ao carnaval, que eu acho, é a minha opinião. A prefeitura sabe que o carnaval é feito e sua programação é semana ou 15 dias antes. Quando solta 15 dias, quando solta na semana. Entendeu? Isso aí acaba com o carnaval, na minha opinião. Por quê? Porque as pessoas se programam, as pessoas que moram em Angicos, é um momento de ficar 4 dias com a família, vir pra cá. Verdade. Sempre fez isso, hoje não faz mais, vai embora pra uma praia, vai dizer pra onde. É a oportunidade de juntar o povo daqui aqui. Com certeza. Aí o povo daqui também, se não for uma grande atração, se manda, quer outra, mas cada um no seu quadrado, quem tem dinheiro, vai pra onde quer, se divide do jeito que quer. Mas se sabe que vai ter o carnaval, então se programa um mês antes, solte um mês antes da programação para todo mundo se organizar, segurar o povo na cidade. Já faz alguns anos, não é de hoje, tá? Isso já faz muitos anos que não se programa. Muitos, de vários prefeitos atrás. Não estou falando do momento, mas, entendeu? É uma coisa que é péssima para o carnaval e para qualquer evento. Para qualquer evento. Você fazer uma festa de São José e botar a programação 15 dias antes, uma semana antes, não existe. Não existe. Então, eu vivi essa parte do carnaval, eu gostava muito, eu vivi Carnatal. Cara, eu vivi Carnatal Marco Loló me dava as cortesias que ele trabalhava na Coca-Cola. Antes de falar aqui, antes de você falar em Marco Loló, na hora que você estava falando aí, que chegou uma mensagem aqui de Marco Loló aqui, ó. Ele dizendo aqui, Marco Loló, esse aí tem história, viu? Olha aí, parece que as coisas eu consigo com as coisas, não, Marco Loló? É isso que eu falei, assim, eu tenho 54 anos, mas eu falei outro dia, já 2 vezes a terceira. Cara, tudo que esses jovens hoje querem fazer, ou fazem, eu vivi muita coisa, povo, muita. Cara, olha, é tanta história. Eu contei outro dia que todo mundo riu. Em 97, se eu não me engano, 13 de janeiro de 97, meu pai faleceu, foi. E em 97 eu não vim para aquele carnaval em Angicos, eu só vim em 98, que foi o último ano que eu brinquei no Arroz. Só que eu tinha uns amigos muito bacanas no Rio, tenho ainda, e uma delas conheceu um alemão. E ela era de Iguatu. Iguatu é Ceará, né? É Iguatu, eu acho. Lúcia é o nome dela, lembro até hoje. Foi morar na Alemanha e voltou pro Brasil para casar em julho de 97. Eu fui conhecer Fortaleza. Era no auge da Boquinha da Garrafa, aquela música da Boquinha da Garrafa. Do El Chama. Aí a gente conheceu um cara lá no Rio que tinha uma concessionária de carro em Fortaleza. E ele disse que no dia que a gente quisesse a gente veio em julho de 97 a Fortaleza. Eu e uma amiga minha desse casamento.
A gente foi ser padrinho deles. E nessa vinda a gente se encontrou em contato com o cara deu um carro no motorista. A gente saiu de Fortaleza para chegar em Iguatu, a gente gastou entre 10 e 12 horas. Ou foi um dia inteiro. Porque além de ser longe, a gente parava em cada cidade. Aí eu lembro que eu parei numa cidadezinha pequenininha de Fernando Pedrosa. Uma banda tocando na rua, a gente ia ter banda na rua, a gente ficou lá, porque minha amiga tinha um conhecido lá, e ficamos o dia todo de noite, fomos para a rua. O motorista de noite, mas a gente foi embora. Eu lembro que a banda tocando e começou a dançar, a tocar a boquinha da garrafa. Eu subi em cima de uma mesa, cara. Comecei a dançar na boquinha da garrafa. Ao invés do povo olhar para a banda, virou todo mundo para olhar para mim. Eu alto, grandão, alto, me requebrando na boquinha da garrafa. Lá eu tava aqui nos anos 90, o povo não parecia ficar todo ou qualquer outra coisa mais. E eu só senti na hora de só na realidade, de fato, vi, porque minha amiga puxou muito da minha perna. Quando ela puxou, eu ficava melado. Quando eu olhei, ela disse, olha a sua volta. Quando eu olhei, era todo mundo olhando. Desci a cadeira, já arrumou as coisas, pagamos a conta e vamos embora para outra cidade. Mas teve umas aventuras dessas que eu tenho as histórias assim, bem doidas. Tem outras que é bem engraçado. Que... Tanto naquela época como tinha também, tipo, o bloco do arroz, tinha o Pirilampo, o Chico. E existia aquele duelo de quem ficava mais bonito, mais animado, que tinha naquela época assim, alguma coisa. Marco Lobão fazia parte de qual? O Chico. Era do Marco era funcionário da Coca-Cola e babão do Fuxico. Teve épocas que ele queria ganhar. Os meninos pagavam o bloco e era só para comprar bebida. Porque ele dava toda, conseguia na Coca-Cola com as camisas do Fuxico, tudinho, de todos os dias. Aí a bebida, era só para bebida e carne. Ele era componente e babão também. Aí era, mas foram muitos blocos e outra pessoa que se tivesse... Cada um tinha sua sede, né, Chico? Não tinha sede não, eu acho. Não tinha sede. Naquele tempo não tinha não, cara. A gente não tinha sede não. E naquele tempo os blocos não compravam bebida, só o Fuxico. Só o Fuxico. Só quem bebia mesmo comprava. A gente pagava por mês um valor, vamos dizer que era R$20, R$10. A temporada de 12 meses, essa temporada era transformada em camisa, calção, meião, enfeites, o nosso bloco. Mas o dele, eles sempre tiveram churrasco. Aí quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente também tem uma história desses pau de arara, pegava o carro de Zé Braulio, eu lembro bem, no entro dos pombos, do Ultraleve e do Arroxo. A gente chegou a alugar o carro de Zé Braulio para ir para Macau. Foi para Macau, para praia. Era. Eu nunca ia, né? Porque eu ficava ajeitando negócio de carnaval, o povo ia, eu ficava. Para arrumar menina para de noite. Eu sempre fui desses, meu Deus. Nem imagino. Então, mas eram muitos blocos, os blocos mais antigos. Eu ainda peguei dos mais antigos Teimosos. O que foi dos Teimosos era Ultraleve. Aconchego, Ultraleve. Foi do Ultraleve que surgiu o Arroxo. Na realidade existiu o Pirilampo. Acho que o Pirilampo chegou a ser o bloco mais velho de Angico, porque durou muito tempo. E também teve uma escola de samba, que nos anos 90 acabou, que também durou muito tempo, que era Piratas do Ritmo. Mas os Pirilampos teve um desentendimento entre alguns componentes, e daí no ano seguinte entrou o Ultraleve. O Ultraleve durou 3 anos, no terceiro ano houve desentendimento com a direção, aí daí surgiu o Arroxo. No primeiro ano do Arroxo, foi em 1990, a gente tinha 60 componentes. E no último ano que a gente competiu, a gente chegou a ter 300 componentes. A gente chegou a ser o bloco maior de Angicos. Até hoje continua, né? Se tiver o carnaval organizar, o bloco Arroxo continua até hoje. Ainda tem o nome até hoje. Nem né? sei se rola mais, se alguém bota Arroxo. Mas porque o nome hoje não é mais esse, né? Chamego, Arroxo. Quando a gente escutava a música da gente, a gente se emocionava muito. Tinha competição e era muita discussão também. Rainha de Carnaval, os concursos era uma fazia, né? Porque no clube tinha uma pessoa que tomava conta do bar, que isso eu achava injusto, todos nós achávamos, e tinha no início do ano, o prefeito que estava no mandato, ele fazia um sorteio entre os blocos e algumas escolas, e dali sorteavam umas datas comemorativas para fazer as festas, para arrecadar dinheiro, entendeu? Vixe, até hoje aqui na rádio, ainda tem até o nome de alguns blocos, eu não sei se todos que eu vou citar aqui se eram de Egito, mas se você lembrar, acho que você, como você já era mais por dentro, você se lembra. Tem o bloco Tô Nem Aí, o Só Por Acaso, Só Metendo. Esses aí é mais novo. Os mais novos. Antigo, Aí tem aqui os Papangus, os Mulambos, foi 2006, até o nome 2006, os Catapulta, os Aloprados, aí tem aqui
Que Beijo, né? Diz aqui da Anos 90. Anos 90. Aí tem Cabaço, Anos 90. Fuxico, 90. Chamego. 90. Aí tem o Capa Rosa. Final dos anos 90. Aí já também foi aí a os- divisão do Fuxico. Os Panteras, Eu tô querendo o Arroxo e o sair Arco-Íris. do ar. Já quer ir embora? Não quero ir embora. Já quer. Quero ir só tomar uma água. E Pode, volto. pode ficar à vontade. Enquanto você Ah, vai, eu fico conversando eu tô com a boca aqui. seca. Vai lá. Olha, pessoal, Chico deu só uma saída aqui para tomar uma aguinha, mas eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live. E como eu estava falando aqui, olha, na época tinha existido o Arco-Íris, né, das antigas, o Bloco Arroxo, os Panteras. Eu quero dizer que essa programação aqui tem um total apoio do nosso parceiro Doquinha do Frango. Obrigado, viu, Doquinha? Um abraço para você. Olha, pessoal, se você não comprou ainda aquele frango bem gostoso, saboroso, delicioso, assado na brasa. É isso mesmo, assado na brasa aí, é com o nosso parceiro Doquinha do Frango, localizado de frente à Demotopeças. Para quem mora aqui em Egito, sabe ali onde é a Demotopeças, por trás ali da parede do Açude Velho, perto ali de Zé Braulio ali, tá certo? E também nosso amigo Lino, lá da Central do Celular. Valeu, Lino, obrigado mesmo. Central do Celular hoje tem todo tipo de smartphone que você precisar. Ainda tem mais ainda, a Central do Celular, ela bate o preço da concorrência, né? A Central do Celular também tem baixos acessórios de tudo que você precisar para o seu celular, caixinha de som, fone de ouvido via Bluetooth, película e muitas outras coisas você vai encontrar lá também, tá bom, pessoal? E também queremos agradecer o apoio do irmão Nilson, né? Irmão Nilson aí do Caldo de Cana, viu, irmão Nilson? Um abraço para você aí, obrigado mesmo. Total apoio a todos vocês. Então fiquem curtindo um pouquinho aí, pessoal. Nós estamos aqui nesse bate-papo, nesse podcast com o nosso parceiro Chico Oliveira e assim trazendo mais informação para você. E aí, meu Chico, amigo, como é que você tá? Ele tá passando. Bom dia, Chico. Bom dia, querido. Como é que você está? Queridos, voltei. Hello Brasil. Foi rapidinho. É que eu na realidade, tá no ar? Tá no ar agora. Voltei, Hello Brasil, saí de uma saidinha porque eu vi um negócio aqui no meu celular que era de certa urgência, tá? E aproveitei para tomar água que eu tava com um pouquinho seca. Mas valeu. Desculpa aí o momento. Chico, só aproveitando aqui, já para já se aproximar aqui dos finais, aqui, que você frisasse mais um pouquinho também sobre as festividades da época do festa de padroeiro, que você frisasse um pouquinho. Naquela época o São João não era nem tão falado, mas se você lembrar um pouquinho, você fala um pouco do São João, até da atualidade também, um pouco das quadrilhas e do 7 de setembro, da cidade, festa de Natal, que você frisasse um pouquinho dentro desse quadro das festas, para ficar à vontade. Naquela época, as bandas tinham muita competição. A banda da Senec, que hoje eu posso falar isso, era lindíssima, bem organizada, né? E a gente do estadual tentava, mas lutava, mas eles tinham muito mais apoio, era uma escola privada, né? Então, de certa forma, eles tinham muito apoio. E era muito bonito. Os desfiles, ao longo dos anos, foi mudando muita coisa, né? Mas eram bonitos, mas eu acho que hoje também tem desfiles de 7 de setembro de aniversário da cidade bons, bonitos, mas sempre teve, a gente sempre teve grupos de dança, de teatro muito bons, que hoje eu sinto falta, não tem, que pelo menos que eu saiba, não tem nenhum. Esse período era muito bacana, as escolas se organizavam com muita dificuldade. Hoje as coisas são mais fáceis, de certa forma, apesar de ter alguns entraves, mas são bem mais fáceis, mais acessíveis as coisas do que na época dos anos 80, 70 e tal. Mas o que foi mais que você perguntou foi dos desfiles. Desfile de 7 de setembro. Sim, São João. O São João, por incrível que pareça, eu até falei antes de começar, eu nunca fui um cara que eu fui louco, fã, mas já participei muito, fui muito dessa festividade de Açu. Aqui em Angicos, eu não me recordo de grande São João, né, de grandes festas de São João, no passado, pelo menos quando eu era adolescente e tal, porque eu também passei um tempo fora. Quando eu voltei, agora, de um tempo, de uns anos, pra cá, que tem tido grandes festas juninas, mas mesmo assim, sem eu nunca ser fã do São João, eu ainda me envolvi entrei no Francisco Vera um dia para o ensaio da quadrilha do Francisco Vera e de lá saiu o Arraiá Central, que durou de 99 até 2007. Que foi uma quadrilha estilizada, junina estilizada, que para quem é jovem, que não sabe, que representou Angicos muito bem. Nós representamos nossa cidade com muito orgulho, nós tínhamos uma equipe muito boa que ajudou, que a gente chamava de apoio, e uns dançarinos incríveis. A gente começou não tão bom, mas quando a gente chegou,
depois de 2001 até o último ano, a gente fez história e levou o nome de Angicos para todo o estado. Chegamos por 3 ou 4 vezes ficar na final da TV Cabugi, na final em Mossoró. Chegamos a ser vice-campeão da TV Ponta Negra, do 400, que ainda existe hoje, 400, acho que até esse final de semana. E chegamos a, por conta de mentiroso, 7 anos que existiu o concurso de quadrilha do Festival do Cariri de São Rafael, nós ganhamos todos os 7 anos. Do primeiro até o último que teve, nós íamos lá e ganhamos. Então levou com muito orgulho o nome de Angicos. E pode ficar. Não, só para então, um período junino. No período junino, só para fazer um pouquinho, naquela época também, aí, quando tinha o Arraial Central, eu lembro também muito bem que eles até faziam uma boa apresentação ali no centro da cidade, naquele passeio para o pessoal ver. E naquela época também surgiu os fagulhos. E você dançou nas fagulhas? Não, eu não dancei, ainda fiz patrão na época da equipe de apoio, para ajudar ali na época. Mas se existe um pouco dessa rivalidade também, quem queria ser mais bonito, até começou a surgir também. Mas aí, essa aí eu não acho que é rivalidade porque ser bonito, não. Ali foi rivalidade política mesmo. Ali foi perseguição política mesmo. A gente nós éramos bons e estava ficando melhor ainda. Aí mudou o efeito. Quando a gente era adversário, não quis a quadrilha. Aí aquele a gente se esforçou muito, arranjamos espaço, a gente não tinha espaço porque não davam mais, a gente tinha mais sombra já. Então, isso aí foi em 2001 e a gente, por incrível que pareça, na primeira apresentação que a gente fez no Forró Novos, foi o primeiro festival que a gente foi daquele ano, no outro dia, ao meio-dia, não tinha celular, mas era todo mundo gritando na cidade. Ao meio-dia a gente foi matéria do RNTV. E nós não sabíamos que ia ser. As informações não tinha internet, tinha que esperar um aí quando saiu era todo mundo gritando e todo mundo feliz. Então, assim, nós representamos muito bem Angicos, dava muito trabalho, muito complicado, a época era outra e tal, mas foi um momento também que eu vivi, que foi bom, uma coisa positiva, que levou o nome da nossa cidade por um bom tempo. Eram pessoas bem esforçadas, era muito bonita. Enfim, eu tenho ainda umas 5 lembranças. Eu tenho muita foto, não era muito boa, mas eu tenho ainda um São João pintado à mão, um Santo Antônio e São Pedro comigo, que a gente reformulou agora para a Junina Maria Odília, que eu falo já disso, quando a gente foi encerrar. E tenho 2 roupas do casal de noivo de 1 ano, eu guardei comigo. E guardei também um paletó que o Cristiano usava, todo trabalhado na mão. Essas 2 roupas, tudo na mão, bordado na mão, que a gente mesmo bordava. Eu, Cristiano, bordava o seu. E que eu dei de presente para mim, guardar comigo. E foi mais difícil, essa foi outra, não se tinha muito dinheiro. E se tem um ponto bem importante que os angicanos saber, é que um secretário, se não tiver o apoio do prefeito, ele não consegue trabalhar. Porque ele só faz o prefeito. Isso é uma planeja, ele tem planejado, mas o prefeito diz o que pode, o que não pode, enfim. No primeiro ano do mandato, a gente fez mas o outro pessoal lembra, mas foram coisas que aconteceram. E como eu estou falando da minha vida, do que aconteceu, ali também foi um momento que eu nem queria estar secretário. Eu fui ser secretário, hoje eu posso dizer isso, porque eu pelo dinheiro, mas de fato quando eu fui chamado, eu não fui nomeado quando todos foram, e quando eu ia ser nomeado eu não quis. Eu não queria do jeito que era. Eu tinha meus motivos, mas infelizmente eu estava precisando do dinheiro, aceitei, topei, no primeiro ano dei meu trabalho, depois não deu certo. Já no de Ronaldo, eu tinha um bom acesso a todos os secretários, não que no de Júnior não tivesse, mas
eu tive um bom acesso e eles me apoiavam muito. No primeiro ano, não muito, mas depois levei muita pancada também, porque eu não entendia nada de esporte, porque o que eu estava fazendo lá, que eu não sabia o que era uma bola, e eu dei a cara a tapa. Se você me chamar, eu faço o regulamento do campeonato de futsal, tá? Nós fizemos campeonatos de todos os bairros de Angicos, inclusive homenageando nesse campeonato de bairro Nequinho. Era Copa Nequinho, era o nome dele, Manel alguma coisa. Manel de França. Copa Manel de França, é o nome Nequinho. Eles, do meu lado, a gente rodou todos os bairros de Angicos fazendo um torneio, o campeão e o vice. Foi quando o esporte desbancou em Angicos. Isso, e ainda fizemos na zona rural. E depois dos campeões e vice, a gente fez a grande final lá no clube, para homenagear, lá no ginásio, para homenagear ele. Então, Chico, só tirando aqui o seu foco, foi na época que começou a surgir de lá da zona rural chamada Jatobá? Foi nessa época? Já existia. Já existia. Porque né? eu acho que Jatobá foi quando o Gentanildo era secretário. Porque eu acho que era que Estênio Torres joga bola, acho que era dele o time. O time era dele. Pronto. E daí também a gente teve uma equipe de futsal incrível. Chegamos a ser vice-campeão do Rio Grande do Norte, Norte Grandense, por 2 vezes. Fomos para a Liga Nordeste 2 vezes, entendeu? E é isso, a todos os bairros. Se não entendia de futebol, ainda levou esse patamar, imagine se entendesse. A nossa seleção, todos eles tinham roupa de viagem, mala de viagem. Mas eu lembro muito bem. Eles tinham uma casa de apoio, então a gente fez um trabalho incrível. Eu hoje posso falar isso porque já passou mesmo, e eu posso dizer que a gente fez mesmo. Então quando estive secretário, a gente fez um bom trabalho em relação às aos eventos, cultura. A gente deixou já muito no futebol de campo, mas a gente sempre fez Copa Marlindo entre outras outras, Copa Jaime de futsal, que foi já no mandato de junho, mas no primeiro a gente movimentou bem a parte junina. Nós resgatamos todas as escolas, estadual e municipal, tinha um som e tinha estrutura de decoração. A nossa equipe montava, hoje é o José Rufino, vai lá para o José Rufino, montava a decoração lá, tinha nos bairros que a gente apresentava, e 11 então, assim, a gente teve lá, uma boa oportunidade para quem quiser resgatar isso para o ano que vem, é muito bacana, o apoio aos bairros, tinha nos bairros, tinha nas escolas, e tinha festival de quadrilha. E ainda a gente ainda organizava a central, olha, tudo isso. A gente, na realidade, eu sou muito grato, porque uns 4 assim trabalhavam comigo, e tinha um salário deles, ou era e outros sempre me ajudavam a voltar de uma coisa muito. Então, tanto no futsal como na cultura, a gente trouxe equipe de teatro para dar oficinas, a gente tinha grupo de dança que se apresentava. Então, eu me orgulho disso, que eu nunca falo muito sobre isso, mas eu fiz parte dessa história, digamos assim. Eu estive secretário por 2 vezes e na primeira a gente fez um trabalho incrível, muito, muito bacana. Daí os meninos hoje, tem alguns que ainda ganham dinheiro jogando futsal, que é lógico que eles já estavam um pouco encaminhados, alguns, mas uns nunca tinham saído e hoje está lá fora. E detalhe, todos os bairros, quem estiver assistindo pode vir, se eu estou falando a verdade, a gente tinha bola de futsal, o ginásio era aberto de domingo a domingo, quando a gente não funcionava sábado e domingo, tinha uma senhorinha que ficava sábado e domingo tomando conta, abrindo e fechando, e com bola lá dentro do ginásio, certo? Aí a gente fala isso e se relembra, lá na quadra, teve a inauguração da quadra, aquela quadra ali do alto talvez as pessoas não gostem do que eu vou dizer, teve uma quadra na Cidade Nova, Monsenhor Pinto, né? Como o pessoal já foi construída 2 vezes e eu não tenho certeza se já vai ser feita outra porque veio uma emenda. Aí o que aconteceu com essas quadras? Quem acabou foi o prefeito, foi o secretário, já 2 vezes. A comunidade também tem que se tocar. A comunidade levava até as telhas. Os tijolos, lá tinha bola para ele jogar. Aqui do jeito da alegria, a quadra que tem. Eu lembro de mais uma situação chamada várias ela para responder
porque os vizinhos reclamavam, mas o Trindade depois falou, foi de manhã botar toda a iluminação, a fiação. Quando ele voltou do almoço, carregado tudo. Não tinha nada. Então, assim, o próprio município tem lógico colocar alguém na conta, era o lado que gostava aqui, eu lembro muito aqui que na época, Maíra, Beleu, ali, tem pessoal que ficava sempre ali. Isso mesmo. E assim, e minha cabeça era outra, eu reconheço hoje que eu era bem estressado, bem explosivo, o tempo ensina muito, entendeu? Mas a gente fez um bom trabalho em relação a isso. E levamos o nome da nossa cidade a vários lugares. Eu já levei também o nome da nossa cidade para o Brasil todo, por 2 ou 3 vezes, com meninas representando o Rio Grande do Norte no Miss Brasil. Tá? Levamos em 2005, 2003, Keliana em 2005 de novo. Depois levamos a menina de Sueli em 2015, representou o Rio Grande do Norte. A menina Caetano já representou o Rio Grande do Norte no Miss Brasil. Ingrid já representou o Miss Brasil, Ingrid e Damião. Eu fui inclusive acompanhei, fui para Vitória do Espírito Santo. E já levamos através de Miss, né, para todo o Brasil, o nome da nossa cidade. Então o Chicos hoje é bem representado. Chico, muito obrigado aqui, você trouxe uma história muito linda aqui. Eu quero que, se você tiver mais alguma coisa para contar, se ainda tem tempo ainda, mas eu quero lhe parabenizar por essas histórias lindas que você trouxe aqui. Isso é um resgate muito grande. Como você frisou na época do Arraial Central, tem uma coisa aqui que me chateia, certo? Me chateia. É essa rivalidade política com as coisas que são desenvolvidas na cidade, que não se dá continuidade porque eu votei no que não ganhou. Quer dizer, é por isso que a Angicos hoje, Chico, ela quer se evoluir, mas não se evolui, certo? Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas que eu digo, os políticos, eu não vou citar nomes aqui, mas os políticos. Quando eu digo político, é todos, certo? Não se evolui por causa desse tipo. Se Chico hoje desenvolve um time de futebol, esse time está ganhando tudo, mas aí na próxima eleição, o de Chico não ganhou, pronto. Já vou imaginar, não vou apoiar o time de Chico. Quer dizer, o time de Chico, o time da cidade, da comunidade, a habilidade de criar e a cidade, a ver se Chico não tivesse esse atrito político, eu tenho certeza, de certeza, Angicos seria outra cidade mais bem vista do que já é, lá no mundo lá fora. Olhando pelo lado que você está falando, eu acho até que quando ganha, tem que colocar mesmo os cargos comissionados, pessoas dele. Porque não, com certeza, isso aí é cargos. São cargos de confiança do prefeito. Né? Mas eu sempre falei isso, de muitos anos para cá, vou repetindo, eu votei em Val e pronto. Val eu perdi porque eu votei em Val, José ganhou, mas eu gosto de Angicos. De vários prefeitos, eu votei contra e votei a favor. Logo depois, algumas pessoas que têm acesso a eles me ligam para ver alguma coisa em relação a desfile, em relação a alguma coisa. Eu nunca dei não, nunca disse não vou fazer porque eu votei contra. Não, deixei bobagem, sou angicano, respondi isso. Inclusive, há um tempo aí atrás. Sempre, todo prefeito que entrou quando eu era adversário, a maioria deles, alguém sempre me procurou e eu nunca dei não. Eu sempre falo, não, vamos ver, não se preocupe que eu não atrapalho. Se eu não puder ajudar, tá aqui o número, pode ligar, vá atrás, isso explica bem detalhado, sim. Mas eu acho que perdeu, quem ganhou vai trabalhar, e quem perdeu não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, faça crescer, faça fluir. É o nome da cidade que está em jogo, não olhe só para o seu umbigo. É isso que eu concordo. Então, a gente não está citando nomes aqui, nós estamos citando uma evolução geral aqui. E se precisar também. Se precisar, eu cito o nome, eu não tenho medo não, Chico. Eu sou eleitor, eu escolho em quem eu quiser votar. Eu sou concursado efetivo agora em agosto faz 24 anos, então não tem problema não. Não tem problema. Eles saem, todos que já saíram de 99, quando eu passei até aqui, todos saíram, e eu fiquei. Então não é problema não. Eu trago aqui os parabéns para você de Josivan Barbosa, vou colocar aqui, eu concordo plenamente, ele está concordando com esse assunto que nós estamos trazendo aqui, colocando as palminhas de Simária Cruz também,
Obrigado, aqui. Simária. Josivan é o que tomava conta das quadrilhas dos bairros, isso né? mesmo, que sofreu muito, eu acho que Josivan correndo atrás de não pegou o tempo de Ronaldo, pegou depois o de Júnior, que eu tive bastante dificuldade também, né? Não tinha recurso, não tinha, se todo mundo lembrar, eu também, como eu lhe disse ainda há pouco, eu não sou demagogo, eu vi que a gente não fez lá grandes coisas e não tinha como, mas ainda tentamos arranhar. A gente ganhou o selo Unicef por 3 vezes, eu ajudei nesse trabalho, inclusive teve um prêmio, um carro, só para lembrar de algumas situações. E para finalizar, que você já está chegando, eu quero mandar um beijo para né? Eu já apresentar a Junina Maldira, a quadrilha da escola, que vai fazer um ensaio geral os pais, alunos e todo mundo que quiser prestigiar e ver como está, né? A gente está ensaiando só há 1 mês e 15 dias, mas e vamos representar na terça-feira também, está todo mundo convidado lá no festival da Secretaria da Secretaria a gente quando a gente viu, a gente estava dentro da competição, né? Então eu estou bem empenhado. Eu aproveito o momento para agradecer a Aline, Simária, a Maria Tereza pelo convite, ao prefeito Pinheiro pelo apoio, à secretária e a todo mundo, a todas as mães dos 50 componentes que a quadrilha tem, 24 casais, tá? É bem complicado, já tinha passado já quase 15 anos que eu não me envolvia nisso, cara. Aí, assim, é bem louco, mas tá dando certo. É lógico que seria tudo a gente ir lá e ganhar, mas é uma quadrilha que nasceu dentro da escola, um mês de desafiando a quadrilha tem 10 anos, e ganhar. Mas o importante é, como eu falei, representar a gente muito bem. E pronto, ficar o nome de Angicos lá, que a gente dançou e foi legal. Aproveito para agradecer a nossa equipe de apoio, a Meliana, que está junto comigo, Joséilma, Dani e todos os meninos que foi da quadrilha Josivan, que está também nos dando uma força bem bacana lá nessa reta final. O Hélio e toda a equipe Célia, toda a equipe deles, que me perdoe, Gabriel, no seu nome de todos, mas obrigado do fundo do meu coração. E obrigado, se eu esqueci de alguém, obrigado às meninas da cozinha da escola, obrigado aos professores que estão ajudando, obrigado aos alunos que aceitaram esse desafio e estão me aguentando esses dias todinho. Em 2 semanas de recesso, os alunos só tiveram 2 dias de folga. No recesso a gente ficou trabalhando para se apresentar bem. Fico convite, não deixem de prestigiar. Terça-feira, às 20h30, lá na Praça Jaime. Chico, antes de encerrarmos aqui nosso bate-papo, só para frisar aqui algumas coisas que José está concordando aqui, ele disse aqui, peguei no ano de Dr. Ronaldo, e teve ajuda, ele teve ajuda aqui confirmando, e disse aqui, dancei no Arraial Central em 2019, ano dos bonecos. Pronto, dançou realmente, Ano dos bonecos. Foi o último ano, inclusive, foi lindo, perfeito aquilo ali, e fomos campeão lá em Porto Alegre, eu não sei mais onde foi, se ele lembrar ele pode dizer. Valeu, Josivan. Josivan é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu gosto demais, Josivan. Aproveito, mando um abraço para Ana, para Gilson, ouvindo aí a nossa programação, muito obrigado. Um abração todo especial, que não perde essa programação, Chico, é a família Basílio, Teca, Edna, Kírias, pessoal, não perde essa programação aqui. Minhas amigas, eu tô só procurando aqui para mandar os alunos, né, Chico? É porque eu esqueci. Aí eu lembrei. Em cima dessa beijo meus amigos, e que me tratam muito sempre. Valorizando nosso do tempo roxo, ela é incrível, maravilhosa. Foi quem ajudou muito a gente a confeccionar as roupas de destaque. Eu usava a casa delas e as ideias delas, elas eram apaixonadas pelo arroxo, eu sou muito grata a elas. E pronto, olha, como eu falei ainda há pouco, nossa quadrilha se apresenta para competir, tá? Lá na Praça Jaime Batista, às 20h30,
Imagina se for campeão, Chico. Não, aí... Imagina aí, né? Porque de uma ideia... Se o povo gostar, pra mim já tá ótimo. Porque assim, de uma ideia da escola levar para uma disputa não é fácil, se né? o povo gostar, já tá excelente. E amanhã, em segunda-feira, quem quiser prestigiar, ver o ensaio geral, não vai estar tudo lá, mas a gente vai tentar ensaiar Aí como vai ser. só uma pergunta. Josivan Barbosa, ele também está no meio dessa organização dessa... Não, o Josivan, ele coreografou a quadrilha do Educandário. Aí Foi no período linda, ele tava... linda. ele tá bem bonita mesmo. Ele estava ocupado, então ele ficou lá e a gente fez lá do nosso jeito e ajeitando aqui e ali. O nosso tema é uma festa do conhecimento com a coragem nas 40 horas do Círculo da Cultura. Nossa, velho. Ou seja, é uma monitora, um monitor que se apaixona por uma aluna, pela uma menina. Na realidade é uma pessoa com um roteiro, né, Chico? É um roteiro, é só a gente roteirizou. Se apaixona e se casa na noite de São João. Ele se casa na noite e começa a festa de São João e tal. E essa história vai virar filme. Olha que coisa linda, Chico. Então, não, você é incrível em suas ideias. Né? Um beijo também para a Ira, que foi quem nos deu o texto, tá, Ira? Não sei se você está vendo aí. Mas é tanta gente. Né? É porque assim, como eu tenho bons amigos e antigos amigos e novos, e que sempre são meus amigos, eu fui catando no dedo quem era que eu podia pedir para me ajudar. Tem ideia. Aí né? a Ira mandou, a gente jogou a ideia de Carlos, que fez o figurino, desenhou, e eu reformulei. O figurino é meu e dele, ideia nossa. A gente sentou, deu uma ideia, puxei para a Ira, pronto. Aí... Chico, só para a gente finalizar aqui, que eu me lembrei agora, você falou em Aira, e quando eu lembro de Aira, eu me lembro de grupo de danças. Foi da sua época também que existia as disputas daqueles grupos de danças que tinha aqui da cidade, tinha até um flash dance, que era de Fabinha. Mais essas coisas. A Ira tomou do jornal, Fabinha era lá. Elas participavam. Mas não tem mais. Não tem mais o jovem gosta. Eu acho de fato, a gente vai sair na quadrilha. Eu falei que são quais. Né? 48 jovens mais o marcador. 49. Mas gosta, Chico. O pessoal gosta agora. Mas não é aquela. Não sei se é porque fazia muito tempo que eu tô falando que eu não me envolvia. Mas não tem aquele feeling, aquela coisa. Não sei se lá no Educandário, Josivan acha isso também. Ou se. Eles vão pelo ponto. Porque assim, muitos deles vão pela pontuação que vai ganhar. Eu estou enganado, Josivan. No momento, assim, que se surgir apoios para essas. Porque precisa de um figurino, precisa. Então, no momento que surgir apoio, surge um evento, tipo a secretaria, ela lança um evento, pessoal, perdão, vai ter um concurso de grupo de dança. Se a secretaria lançar, eu tenho certeza que o Alto da Alegria, da Esperança, forma os seus grupos de dança e vai disputar. Tem um edital tal, a mostra de dança. Forme seu grupo Forme do seu bairro grupo. de cada bairro e vem aqui para uma reunião. Pronto. A gente tem tanto para cada bairro. Eu tenho certeza que vai. E resgata. E vocês têm que provar que gastou esse dinheiro nisso. Com certeza. Do jeito que faz. Chico, eu queria que você trouxesse as suas considerações finais aqui para o nosso programa. Pode ficar à vontade nas suas considerações finais, pode trazer seus avisos, fica à vontade para a gente encerrar. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade, né? E aqui, como falei, algumas bobagens, brincadeiras e muitas verdades. É isso que a gente quer. E foi muito bom, eu fico grato, eu gostei demais de estar aqui hoje. Batemos um papo bem legal e fomos lá, voltamos e vimos e voltamos. E a sua ideia é ótima, eu espero que você acata a ideia de visitar algumas pessoas mais velhas para contar. Alguém da zona rural que possa contar a história de lá. Um senhorzinho também que é muito bom, deve ter muita história para contar, o pai de Franciedna. De vez em quando eu vou na igreja, a gente fica conversando. Esse Marcos de Idade. Também, eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, acho que Carlos Pinto, ele é da família do senhor Pinto, ele é de uma família bem grande. Ele é da família de Almanes, né? Porque ele disse que tem um legado grande da família aqui. A referência da família dele pega nos Guilherme, Jaime Batista, o senhor Pinto. Então, ele já está convidado aqui. Parece que dia 22 ele vai fazer o lançamento de um livro aqui na cidade. Parece que dia 23 a gente vai estar agendando para ele estar aqui. Vai ser um legado, muito histórico. Tem um pessoal bem bacana, boa ideia. E é só gratidão. Gratidão a Deus por tudo na minha vida, que eu sou muito grato. E por essas ocasiões e oportunidades que a gente fica registrado. Tá? Muito obrigado a todo mundo que esteve aí do outro lado. E quem quiser assistir novamente, está aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu ligar aqui a live.